Boa noite a todos. Só regular um pouquinho aqui. Meu desejo é que a nossa noite seja a melhor possível. Uma noite em que a gente possa ser envolvido pela energia amorosa de Jesus, pelo seu calor, para que possa nos aquecer a alma, possa nos reconfortar, nos apaziguar, confortar também, né? E que de fato a gente possa sair daqui hoje melhores do que quando entramos, tanto reequilibrados física quanto espiritualmente. Esse é o meu desejo aqui para nós essa noite. Chico Xavier tem um livro que foi psicografado em reuniões públicas que ocorreram no ano de 1961. E o livro foi lançado em 1962. E o título é Justiça Divina. Então, todo o conteúdo desse livro e o que aconteceu nessas reuniões eram psicografias que traziam no seu bojo essa questão do tema da justiça divina em relação a nós, né, seres humanos, procurando nos esclarecer sobre determinadas visões distorcidas, talvez, que nós tenhamos sobre essa questão da justiça divina. Porque muitos de nós, às vezes, achamos que Deus pensa como nós humanos, né? E que ele reage ou age de acordo com as nossas ideias humanas. Daí a razão desses textos. Dentre eles, o tema desta noite, que é o bom combate. É um texto que tem lá neste livro, Justiça Divina. E eles falam mais ou menos, aliás, é o Emmanuel, tá, gente? Que é o mentor do Chico, né? Que traz as mensagens. E ele fala o seguinte, que nós, quando retornamos para o plano espiritual, vocês sabem o que significa? Que é quando a gente, né? Certo? Quando nós retornamos, nós parecemos ou nos comportamos como o filho pródigo. Todos conhecem a parábola do filho pródigo? Tem alguém que não conhece, só para eu ter uma ideia? Ou não lembra? Eu vou só fazer um breve relato do que se trata essa parábola, tá? Só para a gente contextualizar. Jesus fala nessa parábola que existia um senhor, né? Tinha 2 filhos. E o mais novo decidiu que queria se aventurar, pediu parte da que lhe cabia da herança e saiu pelo mundo, torrando, fazendo as atrocidades todas que eram possíveis ser feitas. Ou seja, vivendo a vida, curtindo, fazendo 1001 coisas, até que dilapidou tudo que tinha. E aí se viu sozinho lá, sem o vil metal, né, que o sustentasse. Começou a passar dificuldades, passar necessidades. Tinha momentos em que ele comia do que sobrava dos porcos, segundo a parábola, tá? E aí bate o arrependimento e ele decide, então, voltar para a casa do pai dele. E ele volta para a casa do pai e é recebido de braços abertos. O pai fica tão feliz que manda fazer uma festa para ele, para recepcioná-lo. E o irmão mais velho, que ficou, quando chega e vê que estava sendo preparada a festa, ficou indignado. Falou, mas como? Eu que fiquei aqui o tempo todo, não recebo festa, você vem e faz uma festa para ele que, entre aspas, aprontou? Aí o pai fala que ele sempre esteve ali e nunca deu preocupação, mas que o irmão estava perdido e que se havia se encontrado. Por isso haveria festa. Então ele compara a gente, quando regressa para o plano espiritual, uma boa parte de nós, não todos, naturalmente, que depende de uma série de coisas, mas ele compara ao filho pródigo, que chega na festa, que é essa festa de luz, arrependidos, né, se sentindo
menores em relação ao ambiente que nós vamos encontrar. Ambiente de luz. É uma festa. E ele fala, então, que você chega, você é abraçado por mãos de luz, mas o que você oferece é uma mão apagada, né? Uma mão obscura. Face o seu arrependimento e tal. E segue dizendo que, uma vez estando na festa e se sentindo desta forma, porque você não consegue conciliar o que você está recebendo, né, dos mentores espirituais iluminados com aquilo que você, da forma como você se apresenta. E aí, em determinado momento da sua existência espiritual, e esse momento pode ser mais longo ou menos longo, vai depender de cada um, você pede para retornar para o plano físico. E aí você vem para o plano físico para exercer o bom combate. Entendem? Então ele dá a entender que o bom combate é a nossa vida aqui. É a nossa existência. É o que nós estamos fazendo a cada dia, a cada momento. E que uma hora nós vamos voltar. Que a verdadeira vida é a vida do plano espiritual. Aqui é só um momento, é uma passagem. E ao retornar, de que forma nós vamos nos comportar? Como nós vamos ser recebidos, eles já falam lá. Uma festa de luz. Mas será que todos nós vamos conseguir enxergar essa luz? O que vocês acham? Todos nós estamos preparados para essa fase de iluminação, onde nós vamos estar expostos a tudo de bom que existe. Sendo que talvez nós não pensemos nada de bom de nós mesmos. Como é que nós estamos promovendo esse combate, que ele chama de bom combate? O que nós estamos fazendo no nosso dia a dia? De que forma nós nos entendemos como espíritos e de que forma como nós nos entendemos quando este regresso ocorrer? Como é que nós estamos nos comportando em relação às situações? Vamos pegar um outro exemplo do outro filho da parábola? Ora, um teve as experiências negativas, se arrependeu e voltou. Certo? O outro ficou. O outro não tinha nada, entre aspas, de errado, não tinha feito nada de errado. Mas ficou indignado. Por que ele ficou indignado? Por que ele estava deixando de fazer coisas erradas? Porque ele já havia aprendido? Ou ele estava simplesmente simulando um comportamento para poder receber a recompensa? O que vocês acham? Eu gosto de fazer essa análise, porque todo mundo analisa essa parábola, né, pensando no filho que volta, mas esquece do filho que ficou e o comportamento dele. Então vamos pensar o seguinte, nós estamos vivenciando o nosso bom combate. O que é o bom combate? A nossa vida física. Pedida por nós. Segundo eles. E segundo a própria doutrina fala, né? Nós pedimos. Aliás, nós escolhemos as provas, as situações que nós vamos vivenciar, pelo menos no seu macro. Escolha das provas que tem no Livro dos Espíritos, tá? Questões 258 até a 273, onde se trata desse tema. O espírito, no momento em que ele, de posse da sua consciência plena, de todo o seu passado, de todas as suas necessidades espirituais, desvinculado dos apegos, dos excessos, desvinculado do peso da matéria, de livre escolha, programa, naturalmente que sendo assessorado, né? Programa o seu regresso para a vida.
E aí nós viemos para a vida, para esse bom combate. E qual é a nossa atitude em relação à vida, em relação a nós mesmos, em relação aos outros? Pegando o exemplo do filho que ficou mais velho, que ficou indignado, né? Ficou chateado porque o pai decidiu privilegiar o filho que havia se arrependido. Como é que a gente se comporta, por exemplo, no ambiente de trabalho, quando alguém é promovido e nós não? Isso é uma provocação, é só para pensar, tá? Será que a gente vai pensar, vai ficar feliz pelo outro? Ou vai ficar chateado, revoltado, porque não foi reconhecido, porque achava que era o seu cargo? Isso é só uma analogia que eu estou falando em relação ao nosso comportamento no mundo. Né? De que forma que a gente encara as coisas? Outra, como é que nós, vivenciando as situações que nós vivemos, porque cada um aqui tem a sua história, cada um aqui tem os seus problemas, cada um tem situações a enfrentar. Não é uma coisa que é equânime, né? Todo mundo vive igual, todo mundo passa pelas mesmas coisas. Não, são situações diferentes. E em tempos diferentes, a depender das necessidades de aprendizados que cada um de nós temos. Dos combates que nós temos que realizar. O bom combate. O que seria um bom combate, pegando esse exemplo que eu citei aqui? Se você se revolta com uma situação, você está em combate. Mas se você reconhece, se você faz momentos ali de reflexão e chega a ficar feliz pelo outro, você está num bom combate. Percebe a diferença? Porque você está num processo de uso da inteligência que você tem, da capacidade de reflexão que você tem, que não nos foi dado à toa, para que a gente possa não se deixar levar pela emoção apenas no dia a dia. Porque isso aí todo mundo faz. Reagir, todo mundo reage. Mas a forma como reage que nos torna diferentes. Então, um bom combate significa isso, você ter a capacidade de fazer essas reflexões do porquê que você está vivenciando determinadas coisas, por que determinadas pessoas ou situações ocorreram na sua vida, por que você está inserido naquele ambiente, naquele lar, com aquelas pessoas, se tem o mais difícil, se não tem. Por quê? É à toa? É o acaso? É uma distração de Deus? Não era para você estar ali? Lembra que eu falei? Você escolhe. Tem pessoas que acham que a reencarnação se dá assim, acaso. Você está lá no plano espiritual, andando lá, ou volitando, né? Como espírito. De repente você vê uma fila de espíritos, você acha que é a fila do sorvete fluídico. Aí vai lá, não era, era a fila da reencarnação, e puf, reencarna. Mas eu não queria. Ah, mas você entrou na fila. Não é assim. Então a doutrina espírita vem nos trazer informações, e esse livro também traz, Justiça Divina, né? É o título do livro ali. Para que a gente possa, de posse dessas informações que os espíritos nos trazem, reprogramar o nosso mental, reprogramar os nossos valores, nosso entendimento sobre a vida, a morte, sobre o que e por que nós estamos vivendo e o que nós estamos tirando da vida. Mas fazer isso de forma racional e não emocional apenas. Eu acho interessante que quando eu li esse trecho do livro, que ele fala, mãos de luz te abraçam, mas você oferece mãos, né, obscurecidas.
Mãos de luz te abraçam. E aí eu fico pensando nos espíritas que acham que vão para um umbral. Não vão encontrar as mãos de luz. De onde tirar essa ideia de que vão para um umbral? Se não é da falta de raciocínio, se não é da falta de entendimento correto do porquê as coisas da vida, do amor incondicional de Deus para com todos nós, da sua justiça. Nós somos como filho pródigo, se arrependemos e chegamos. Ora, vamos participar da festa. Vamos reconhecer que, de fato, cometemos equívocos, mas que esses equívocos nos prepararam para ser o que nós somos hoje. Eu costumo dizer que se eu tivesse desencarnado com meus 30 anos de idade, nossa senhora, estava frito. Graças a Deus que eu tive a oportunidade de envelhecer. Oportunidade de conhecer coisas diferentes, vivenciar experiências diferentes, que fizeram com que eu me transformasse, com que eu absorvesse conhecimentos que até então eu não tinha, e dou graças a Deus também de ter chegado até a doutrina espírita, para essa transformação e essa vivência no bom combate. Às vezes quem nos ouve falar aqui acha que nós não temos problemas, né? Ou acha que a gente já tem uma ligação direta. Não tem nada disso, tá? O bom combate, ele é diário, ele é constante. E ele é necessário para esses processos de transformação. Porque você só vai transformar aquilo que você reconhece, aquilo que você entende ser necessário. Então, por exemplo, quando bate o arrependimento de alguma coisa que você fez, é para você sofrer? É para você ficar se culpando? Ou é porque está vindo um reconhecimento de algo que não foi legal? E a partir dali você tirar a lição necessária para tentar não fazer mais de novo. Tentar, não estou querendo dizer que você não vai conseguir. Tudo isso aí são processos em que você está ali no bom combate, você parte, então, a partir daí, a uma compreensão e um trabalho interior de modificação de si mesmo. Então, um bom combate, e inclusive está lá no texto, né? É esse exercício que você faz consigo mesmo. Este é o bom combate. É quando você se questiona, quando você analisa situações. Aliás, eu lembrei de uma frase que eu gosto muito do Platão, né? O Platão fala que uma vida não questionada não merece ser vivida. Olha como ele foi profundo, hein? Uma vida não questionada não merece ser vivida. Porque você, na verdade, não está vivendo. Você está simplesmente sendo levado. Está sendo conduzido. Quando, na verdade, a gente teria que questionar mesmo. Nos questionar, questionar situações, por que você tomou determinada atitude, por aí afora. Talvez reconhecer o porquê que você agiu daquele jeito, se de fato é seu aquilo, ou se simplesmente você reagiu em função de uma provocação ou de uma situação que você vivenciou. Né? Eu estava comentando com uma amiga, antes da palestra, sobre um episódio que eu vivi. Não vou contar o episódio aqui, porque ele é muito humilhante. Mas um episódio que vivenciei que foi ridículo. Mas não foi pensado. Ele foi instintivo. Aí depois, a adrenalina baixa, você fala, meu Deus do céu. Ainda bem que não tinha celular naquela época, filmando e tal. Senão ia ser um estrago. Processos de aprendizado, de reflexão sobre o que você fez, por que você fez, se aquilo de fato é seu ou não, se era um momento
o nível de provocação que você recebeu, para que você pudesse reagir por aí afora. Então, isso aí é o bom combate, é você estar fazendo esse balanço do seu dia a dia, da sua vida, das situações. E quando você se entende como um espírito, de fato, que veio para cá, para os seus processos de aprendizado e vai retornar para o plano espiritual, que você faça esse trabalho interior de se sentir bem consigo mesmo, de saber que está em processo de desenvolvimento, que você não apague a sua luz, para que não chegue do outro lado com as mãos obscurecidas, e que aceite o abraço luminoso dos que estão lá, e se ilumine também. Porque Jesus já disse lá no passado, vós sois luzes. Prevaleça a sua luz perante os homens. Nós somos luz. Mas às vezes a gente se obscurece, às vezes a gente se apaga em função de uma falsa compreensão que a gente tem da vida, das situações e por aí afora. E até de conceitos limitantes que trazem processos de culpas para dentro de nós. Quando nós nos deveríamos reconhecer como aprendizes, como pessoas que estão em processos como crianças espirituais no aprendizado. Né? Tem as fases dos nossos aprendizados. Teve uma pessoa que eu gosto bastante da história dessa pessoa. Vocês já ouviram falar de Paulo de Tarso, certo? Que na verdade era Saulo, né? O Paulo ele tem aquelas cartas que ele escrevia, né? Tem uma que ele escreveu lá não sei se era para o Tessalonicenses, agora não lembro para quem ele escreveu, mas eu lembro o que ele falou. Ele fala assim: combati o bom combate, encerrei a corrida, guardei a fé. Ora, o que ele estava, entre aspas, que ele estava já no fim da vida dele, certo? Encerrei a corrida, guardei a fé. Mas combati o bom combate. Quer dizer, havia um reconhecimento dele, nesse momento aí que ele talvez fosse fazer as suas passagens, né? De que ele de fato fez um bom combate. E se você pega a história do Paulo, você vai ficar impressionado, porque você lembra, o Saulo era uma pessoa horrorosa. Era uma pessoa, sabe, orgulhosa, uma pessoa intragável, uma pessoa determinada, destemida, que impunha, uma pessoa que não media consequências para os seus atos, uma pessoa que, bom, eu não queria estar na pele do cara e nem queria estar perto dele. E nem queria ter ele como chefe também. Imagina. E ele tinha as razões, ele tinha os conceitos dele fechados dentro daquela crença, que era uma crença que o limitava àquilo. Mandou perseguir cristãos, matou alguns, ou seja, imagina. Aí ele sim, teve um episódio na vida dele fantástico, de transformação. No encontro dele com Jesus, né? Aquele sol. E ali ele se transforma. Ele começa um processo de reprogramação dos seus conceitos, seus valores, de tudo. Não foi simples. Se afastou, ficou 3 anos no deserto meditando. Teve problemas em relação aos familiares. Né? Abriu mão de tudo, do que ele era do passado, até do nome. E virou Paulo. E aí ele começa a combater o que ele chama do bom combate. Que é esse processo de, a partir da compreensão que você tenha de uma nova realidade, você comece a mudar as suas crenças, os seus valores, a sua forma de atuação, de vivência, de correlação com as pessoas, com as situações e por aí afora, consigo mesmo, inclusive. E ele o fez com uma capacidade absurda.
Porque se nós estamos hoje, né, conhecemos o cristianismo como nós conhecemos, foi graças a ele. Ele que levou o cristianismo para fora, né, de Jerusalém e por aí afora. Ele que incentivou depois os apóstolos a seguirem pregando também. Porque os apóstolos estavam limitados ali ao núcleo deles. Um bom combate. Um reconhecimento. Sabe aquilo do filho pródigo que se arrepende e volta? Então ele se reconheceu, ele se arrependeu das coisas que fez, foi buscar as novas informações, os processos de transformação, efetuou o bom combate e saiu vencedor. Guardei a fé, ele fala. Vocês acham que o Paulo desencarnou e estava obscurecido? Ou ele foi participar da festa de luz? O que vocês acham? Eu acho que ele participou da festa de luz. Então, só para a gente entender o que acontece com a gente, é assim, nós temos momentos na nossa vida. Todos nós estamos combatendo, tá? Que a vida é um combate. Mas quantos de nós estão com o bom combate? Combatendo todo mundo está. O bom combate é aquele em que você consegue se colocar de uma forma diferenciada em relação ao que está acontecendo. Você consegue ter um olhar diferenciado sobre as situações. É aquele que consegue chegar num ambiente que está meio conturbado e levar um pouco de paz, um pouco de um olhar diferenciado. Sabe que as pessoas estão tão envolvidas ali que elas não percebem. E aí você chega com uma opinião, chega com uma situação, chega com, né? E você consegue, através da sua ação dos bons combates, se transformar e ajudar a transformar o mundo, ajudar a transformar as pessoas. Quando a gente vivencia situações complicadas no lar, no trabalho, várias situações, o mais fácil é a gente, de fato, entrar num processo de reclamação, que é o combate, né? Você fica combatendo aquilo, mas de uma forma desordenada, porque ela é reativa. Vem o sofrimento em função daquilo, vem o desânimo, a tristeza. Ao invés de você levantar para trabalhar animado, você fala, ai meu Deus, tem que ir lá trabalhar. Não, tem que ser igual eles aqui quando vem para o Gêmeo. Eles vêm tudo animado, pulando, feliz. Não é? Vocês têm que ver eles entrando aqui, eles entram saltitando de alegria. Por que eu estou usando o exemplo deles? Vamos tentar entender? Aqui, eles são obrigados a vir para poder ganhar o... Alguns acham que vão receber bônus hora, mas é dedo engano deles, tá? Vocês acham que eles estão vindo aqui para trocar monetariamente? Estão vindo por quê? Porque gostam. Porque se sentem bem. Porque estão, de fato, no bom combate. Estão, de fato, contribuindo com alguma coisa para si e para os demais. Olha a diferença. Se a gente conseguisse fazer o que eles fazem para vir aqui no nosso ambiente de trabalho, no nosso lar, né, nas situações todas que a gente tem que enfrentar, quão abençoados nós seríamos e o quanto de bênção nós poderíamos levar para as pessoas. Isso só depende da gente, desse nosso processo de entendimento, de que estamos, de fato, no bom combate. E que uma hora nós vamos retornar e mãos de luz estarão lá para nos abraçar, que nós possamos sentir essas mãos de luz e nos iluminar também. Ao invés de se obscurecer, que a gente aprenda a se gostar, que a gente aprenda a estar bem consigo mesmo, que a gente entenda, né, que todos nós estamos em processos de aprendizado. E eu vou encerrar essa palestra com uma frase do Kardec, quando ele fala quem é o verdadeiro espírita. Vocês todos já ouviram. Ele fala assim, reconhece-se, ou melhor, se reconhece o verdadeiro espírita
pelo esforço que faz para dominar as suas más inclinações e suas más tendências. Olha que interessante. Ele não fala que o bom espírito é aquele que já se transformou, que já virou, né, um anjo encarnado. Não, é aquele que está no quê? No bom combate. É isso. Agradeço a atenção de vocês, tá? Que Jesus os abençoe e permita que o nosso regresso para os nossos lares seja o melhor possível. Muito obrigado.